meu nome é Igor, tenho 22 anos, já tenho aí uns 4 anos que estou nessa jornada da bioconstrução, construindo minha casa, trabalhando com os materiais naturais, métodos alternativos de se construir, de se viver também, né? Porque isso aborda todo um estilo de vida, um estilo de pensar diferente. Venho praticando, venho buscando me aprimorar, procurei ter essa experiência na prática mesmo, além da teoria, de também estudar, de ler alguns livros, fazer outros cursos. Prática é essencial para você se desenvolver, principalmente na bioconstrução. Você colocar a mão na massa de verdade, sentir os materiais, ver como eles funcionam, que eu quero estar mostrando um pouco disso, um pouco do que eu consegui captar nesse mundo da bioconstrução e desses materiais, tanto dos materiais como da utilização desses materiais, como desenvolver as atividades, como você iniciar, como você unir as ações, unir as pessoas, fazer a coisa acontecer, né? Se você já tem um lugar, vai a partir disso. Pode ser o caso de você também estar procurando um lugar. No caso de você já ter um lugar, vai de acordo com o que você já tem ali. Se estiver mais próximo, né? Às vezes você não tem nada no seu terreno, mas o vizinho tem uma toceira de bambu, um capim ali que você consegue usar na massa para estruturar essa massa, pedras, a qualidade da terra, se tem mais argila, mais areia. Se for uma terra que você pode fazer testes, né, para conferir se tem mais argila, mais areia. Você pode analisar essa terra dependendo da proporção de terra e areia. Se for um meio a meio ali, você tem uma terra excelente, você não vai precisar comprar muita areia, que é uma das coisas mais caras na massa, né, da terra. Você já vai ter uma baita economia. No caso de você não ter o terreno ainda, pode ver dos materiais da bioconstrução quais que te atraem mais para você escolher o seu terreno. Se, por exemplo, tem mais bambu, né, você gosta de bambu e tal, pode ser interessante. Pedra, também do clima que você quer, se é um clima mais frio, você também vai ter diferentes tipos de materiais. Você também vai ter que trabalhar com isso, né? Uma massa térmica maior. Primordial é você trabalhar com o que você tem localmente, para você não ter grandes deslocamentos ou materiais industrializados evitar também, porque boa parte deles gera emissões, né, de gás carbônico. Em alguns casos você vai acabar usando alguns materiais que geram emissões, né? Talvez o cimento ali você vai usar com mais cautela, uma quantidade menor para evitar o material industrializado, mas não é uma coisa radical que você não deve usar. Você pode usar, mas de maneira consciente. Então, aqui eu usei terra, areia, palha, né, como o bagaço, que é o que eu tenho mais abundante aqui, o bagaço da cana, bambu, 3 espécies agora, com bambu gigante, taquarão, que é o bambus atudoides, e o Philostax aurea, que é o vara de pesca. Usei também eucalipto e procurei reutilizar o máximo de materiais que consideram como lixo, como garrafas de vidro, pneus. Então, meu primeiro contato com a bioconstrução foi pesquisando, né? Eu cheguei na bioconstrução a partir da permacultura. Então, eu fui atrás de um curso lá em Minas Gerais, chama Morada Natural, inclusive muito bacana. Você estar junto de outras pessoas e construir junto e fazer junto. Na bioconstrução é um dos pontos principais. Boa parte do tempo eu faço coisas sozinho, para entender melhor alguns processos. Então, eu me dedico mais tempo, às vezes, numa atividade só. Bom, essa é a síndrome dos 3 porquinhos, né? Uma história que acho que todo mundo conhece. 3 porquinhos ali, diferenciados, quiseram construir suas casas com materiais naturais. Os caras estavam no caminho certo já. Aí veio alguém e disse que precisava ser de cimento, que senão o lobo assoprava e nada parava de pé, né? Acredito que isso daí é alguma empresa de cimento que inventou. Na verdade, ela é um material tão inteligente que, por ela talvez se desfazer um pouco mais fácil, mesmo você conseguindo dar certo tratamento, né, um reboco que ela vai resistir bastante ainda, ela é um material inteligente por quê? Porque se você tem um vazamento, seja goteira, seja de infiltração em algum lugar, você logo vai perceber e você consegue ter a facilidade de consertar, encontrar o problema muito mais fácil do que com o concreto, por exemplo, que vai demorar para você enxergar onde é que está esse vazamento. Você vai ter que ter muito trabalho para quebrar, encontrar, sem você talvez interferir numa tubulação ou numa estrutura. A casa de terra te proporciona essa facilidade de manutenção, tanto quanto dos materiais, como de você, que pode aplicar você mesmo essa manutenção. Deu uma rachadura, você vem ali com uma massinha de terra e tá feito. E o reboco, se você quer mesmo uma resistência maior a vento, a chuva,
você pode utilizar de alguns outros materiais que são naturais, mas que de certa forma tem seu impacto ambiental ali, por mais que reduzido, mas tem, que é o cal. O cal já vai te dar uma boa impermeabilização, aí você faz uma série de trabalhos, talvez mecanicamente, né, como a compressão desse material, você pode usar óleos vegetais que vão trazer uma maior resistência, né, a esses respingos, como o óleo de linhaça, o óleo de tung, tanto para tratamento das madeiras. Se você quiser ter uma casa que é 100% não tóxica, você utiliza desses óleos, que são óleos de certa forma até refinados, mas que não vão componentes de petróleo, nenhum componente químico. Então é tranquilíssimo de você respirar esses materiais, de você tocar neles, você não vai ter nenhum problema com isso. Isso, na verdade ela consegue equalizar bem, né? Se lá fora está muito frio, ela acaba retendo mais calor nas paredes e irradiando durante a noite. Então, durante o dia fica ameno, à noite ela consegue emanar o calor do sol para dentro. E no calor é ao contrário. Quando está muito quente lá fora, as paredes resfriaram durante a noite, então você um clima mais agradável durante o dia dentro da casa. E quando escurece, mesmo ainda tendo verão, por exemplo, né, que é mais quente, você tem uma casa que não vai estar gelada, mas que vai ter um calor agradável ali, que ela também vai estar irradiando para dentro. Eu usei na trama do bambu a pique aqui, um bambu menor, que é o Philostax aurea. É um bambu alastrante que tem aqui perto, é bastante abundante. Usei ele na trama das paredes. A estrutura principal é madeira, eucalipto, e na questão dos fechamentos, né, das paredes, que eu usei como base principal a terra, né, que é o aglutinante ali, o principal, que é o que tem aqui em maior volume. Dá para você fazer fechamentos de outras maneiras, como você pode fazer uma treliça de bambu mais fechada, e você pode, por exemplo, só rebocar isso, ou você pode deixar essa treliça de bambu. Você pode preencher de costaneira, tronco de árvore, que é só aquela bordinha que tem o arredondado da madeira. Você pode parafusar isso na estrutura da sua casa e faz esse fechamento que fica lindo e sai bem em conta. Você pode fazer de tábua, que é super rápido. Fechar uma casa de tábua é uma delícia, cara, porque é rapidinho, subiu a parede. Aí você pode também usar... tem o cob wood, que é a massa da terra. Você pode, talvez, dependendo se você quiser estabilizar melhor, usar o cal ou cimento. E aí você, em vez de assentar como se fossem tijolos, você pega pedaços de madeira e assenta esses pedaços de madeira. Aí vai dar um efeito bem interessante também. Você pode usar madeiras de diferentes formatos, fazer mandalas, desenhos. Nesse mesmo esquema você pode usar garrafas. Pode ser misturado com as madeiras, se assenta as garrafas ali, que vai dar uma cor, vai dar um certo tom de um vitral, assim, dá uma luz bem interessante. Você pode fazer só de garrafas também, né? Você tem as opções da alma de palha, né, que é a taipa seca também, que você faz essa estrutura, pode ser de fardo de feno, empilhado, bem preso um ao outro. E bem preso nas estruturas, né, para ele não pender para fora. E aí você vem só rebocando também depois, porque cada etapa da construção vai requerer uma gama de materiais diferentes, né? Seja no início, que você vai estar fazendo a estrutura, então você vai precisar talvez de postes de madeira ou de colunas, de algum material, por exemplo, pode ser o bambu também. Das vigas e tal, toda essa estrutura principal, que você pode também fazer, utilizar optar por uma técnica que seja a parede já estrutural, que é a técnica do super adobe, que são como um saco contínuo, que você compra por metro, que você enche ele de terra, compacta, dá uma parede bem larga, e esse material consegue sustentar o peso de um telhado, de uma laje. Então você já resolve a estrutura e o fechamento ao mesmo tempo. Então aí você trabalha mais com um material só, praticamente, que é a terra, areia ali, esse saco que é feito de uma malha. Aqui no caso, no início eu estava utilizando mais a madeira, né, fazendo encaixes e tal, viga, pilares.
Depois dessa estrutura pronta, com caibros, vigas, eu vim com ripas e telha, né? Fiz o isolamento térmico com manta e aí utilizei telha cerâmica porque na época foi o que o que eu achei mais fácil para eu que estava começando, não entendia muito, falei, bom, vou no basicão para sacar como é que funciona a estrutura de uma casa, quais que são os princípios, entender mesmo tintim por tintim como é que funciona para poder depois talvez reformar ou para outras obras fazer de uma outra maneira, mas eu queria entender como é que era o princípio de uma construção de uma casa assim mais simples que fosse. E aí dos materiais, né? Eu usei a madeira, né, na estrutura, e depois que essa estrutura está toda pronta, com o telhado feito, para a construção com terra isso é importante, porque, por exemplo, você está trabalhando numa estação chuvosa. Se você já tem o telhado, você pode ficar tranquilo para trabalhar com a terra, com a areia, porque se chover não vai estragar o seu trabalho, né? Fechamento de bambu, né, da treliça de bambu, que é para segurar essa massa, né, de terra, areia e palha. Eu fiz 2 camadas de bambu na vertical e no meio dessas 2 camadas veio uma série de bambus na horizontal. Aí todos bem amarrados, você forma meio que uma estrutura como se fosse um ferro-cimento, que é a estrutura do ferro que vai estar ali sustentando essa parede, vai estar amarrando ela toda, e aí você vem com a massa ali no meio que vai se beneficiar dessa malha para ela ficar estável ali parada, e quando essa massa secar, a malha ela ainda vai estar amarrando, né, de uma estrutura, vai de um pilar ao outro, vai estar cumprindo uma função de amarrar isso, né, de contraventamento, mas de certa forma a estrutura do material da terra já está bem estabilizada ali. Então meio que o bambu de certa forma cumpriu a sua função, mas ele ainda é importante ali para deixar essa construção mais forte ainda. Essa questão da escolha do terreno é bem importante, né? Se você tem a opção de posicionar a sua casa, escolher os ambientes de acordo com o sol, sem você ter muitas limitações, como talvez um muro, alguma barreira que faça sombra, é bem importante que você tenha isso em mente, porque o sol da tarde ele tende a ser muito mais quente, o sol da manhã é um sol mais agradável, né, para você ter nos seus cômodos, e você também pode optar por colocar áreas de menos uso na parte mais fria do terreno. Você tem que analisar também se tem corrente de vento. Geralmente vento é vento sul, né? Vento gelado. E você também pode usar isso a seu favor para você resfriar o seu ambiente. Por exemplo, com uma ventilação cruzada. Aqui eu utilizei na face sul uma porta de correr grande que ela se abre e dá para a face norte com uma abertura no alto que vai me dar um efeito chaminé. Então entra esse vento gelado, passa pela casa e o ar quente sobe e esse vento sul já leva o quente para fora. Então eu tenho um resfriamento da casa. Já, por exemplo, para eu acumular calor, eu posso ter também, dependendo se for uma zona fria, aberturas na face oeste, que é quando o sol está se pondo, o sol da tarde tende a ser mais quente. Você pode ter essa iluminação tanto difusa, para não te esquentar demais a casa, mas se for o caso, você pode ter ela direta para esquentar alguma área específica. Então você pode posicionar uma janela que fique direcionada para uma das paredes do quarto, ou a própria parede do quarto. Se você está em uma zona fria, você pode posicionar uma dessas paredes para a face oeste, para você reter o calor para a noite. Ou, por exemplo, se é uma zona muito quente, você vai evitar ter lugares que você utiliza mais na face mais quente. E quanto à iluminação da casa, né, é preferencial que você consiga utilizar a iluminação natural, né, porque você, além de ter uma economia com isso, a iluminação natural, com os materiais naturais, eles têm certa combinatividade, assim, eles
se dão melhor, fica um visual mais agradável, a luz é melhor, você vai ter uma economia, um espaço se torna mais inteligente, né? Então você pode ter mais iluminação difusa, que você não vai ter incidência solar direta, esquentando demais o ambiente, como aberturas no telhado, ou um brise na frente das janelas, que dê uma quebrada nessa incidência direta. E além disso, você pode utilizar de técnicas, trazendo até algumas da construção convencional, como o baldrame, para você não ter um respingo do beiral logo na base da parede, você utiliza um baldrame de pedra, de tijolo, de algum material um pouco mais resistente que você tenha disponível, que pode dar essa resistência aos respingos e também isolar a sua parede da umidade do chão, que isso também é bem importante, porque a terra ela age com capilaridade, né? Então, se você tiver uma poça d'água na base dela, essa água ela consegue subir por capilaridade. Então é bem importante você fazer esse isolamento do chão para a parede. Se você por um acaso não tiver esse isolamento, você pode utilizar disso, né? Você não precisa necessariamente, mas você vai ter um maior trabalho em fazer um reboco mais resistente e a drenagem ao redor da sua casa vai ter que ser bem mais caprichada, que é o meu caso aqui. Eu caprichei na drenagem, fiz espinha de peixe, deu um baita trabalho, mas ajuda bastante nesse sentido de umidade a partir do chão. Existe um conceito de que as nossas casas têm que durar para sempre, né? Mas na verdade isso é um grande erro que a gente comete na hora de escolher nossos materiais, porque a gente acaba optando pelo cimento, que parece ser super rígido e durável, mas na verdade dentro dessa rigidez e dessa durabilidade moram vários problemas. No caso, a umidade que ele pode reter ali é uma umidade oculta, porque a partir do momento que esse material entra em contato com água ou algum outro líquido, ele pode absorver isso e a chance dele depois evaporar essa umidade, evaporar esse líquido é bem baixa, porque os poros dele são tão comprimidos, tão fechados, que ele não permite a fácil saída desse material. Então a gente acaba tendo ambientes que às vezes na própria umidade do ar ele emana alguns fungos ou outros malefícios ali que o cimento traz, né, por ter metais pesados. Então a gente tem uma qualidade de ar não tão boa, porque ele não regula a umidade dos ambientes. Se bate umidade do lado de fora, ele vai armazenar dentro dele, essa umidade vai ser irradiada para dentro, e vice-versa. Ele até pode secar com o tempo, mas, por exemplo, no caso da terra, se cai um líquido diretamente sobre uma parede de terra, ela automaticamente vai usar da capilaridade do material, vai espalhar essa umidade e rapidinho isso vai ser evaporado, porque ela tem uma porosidade grande e ela permite que o material respire. Então essa parede de terra ela consegue tanto passar a umidade de fora para dentro e a de dentro para fora com mais facilidade. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado também na hora de impermeabilizar essa parede de terra, para a gente não exagerar em um dos lados ou ambos os lados e a gente ter um acúmulo de umidade dentro desse material, que pode causar podridão e mofo na qualidade do ar, que pode ser prejudicial. A maior dificuldade é a quantidade de terra que vai. E essa terra precisa ser trabalhada para ser posta como parede, né? Então é um volume muito grande. Para você transformar isso nessa massa que vai formar a parede, é um esforço bem considerável. Gasta bastante energia, você cansa bastante. Então, para render o serviço, você precisa de bastante gente. Eu consegui isso graças aos mutirões, porque sozinho, fiz alguns pedaços sozinho, é possível, mas fica bem cansado no fim do dia. Mas esse é um dos maiores desafios. Aí nessa técnica aqui do bambu a pique, que eu fiz uma parede grossa,
Quando eu projetei a casa, eu não imaginava, né? Na verdade, eu não fiz muitas contas, fui naquela emoção. E aí, quando eu vi, eu tinha escolhido uma técnica que era uma das mais trabalhosas. A grossura da parede que eu defini também foi uma parede grossa, então vai bastante material, né? Bom, a bioconstrução é um estilo de vida que abrange diversas práticas, diversas filosofias, virtudes dentro disso que a gente pode traduzir de diversas maneiras, seja no nosso impacto no meio ambiente, no nosso impacto com o outro, nas nossas relações, como a gente usa os espaços, o que esses espaços transmitem para a gente, qual a saúde desses espaços, são espaços saudáveis, que materiais que essa construção tem, da onde vieram esses materiais, que impacto esses materiais causaram, positivos, negativos. A filosofia da bioconstrução, para mim, ela é bem intrínseca ao pensamento de regenerar, porque você, a partir da construção, você pode trabalhar uma filosofia de regenerar a partir dos materiais que você está utilizando. Você pode regenerar esse lugar, você pode ressignificar esses materiais e transformar isso num lar, transformar isso no que você quiser, né? Num espaço lúdico, numa escultura, e trazer esse sentido de ressignificar os materiais, não a terra que é só para plantar ou a garrafa que é só para guardar certo líquido, mas você repensar tudo isso e introduzir na sua construção. Alguns deles foram inspirados a construir as próprias casas depois que vieram aqui, alguns já estavam com essa ideia, então é muito legal isso, porque agora eles me perguntam e tal, como foi no início, como que é tal etapa, e essa troca de experiência, do que ele está fazendo lá, que material que ele tem disponível lá para usar. Então, de explorar isso, né, de também perceber a bioconstrução a partir do outro, da outra experiência, porque aqui para mim é uma coisa, eu tenho alguns tipos de material disponível, mas para uma pessoa em outra cidade, em outro lugar, já é completamente diferente o material que você vai usar, o estilo da construção que vai ser mais adequado para você. A gente, por muitos momentos, né, às vezes é um trabalho difícil, a gente não acredita que a gente é capaz, e conforme as coisas vão caminhando, a gente vai vendo que com um pouquinho de esforço e fé a gente chega lá. Eu chamo de alma de palha.